A paz do Senhor, queridos irmãos. Quem vos fala aqui é o presbítero Irineu. Gostaria de deixar uma reflexão através da palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, constante, firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, ele envia esta mensagem, e quando ele envia essa mensagem, ele está se baseando justamente no contexto de uma guerra. Ele está se contextuando, está vendo um soldado, como um soldado, né? Em uma guerra ele se veste, como ele se prepara para entrar naquela batalha. E o apóstolo Paulo, ele pega alguns pontos e pontua. E ele começa falando: a nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta não é contra a humanidade, não é contra o seu par. A nossa luta nesta terra não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, os príncipes malignos desse mundo, espíritos, príncipes na região celestial. E Paulo está nos ensinando como entrar nesta luta, para não sermos derrotados antes de entrar. E aí Paulo faz uma observação no soldado. O soldado, quando ele vai para a luta, ele primeiro se prepara. Ele pega alguns aparatos que nós precisamos. Muitas das vezes a gente temos uma luta e aí a gente não se prepara. Nós entramos na luta de corpo aberto, entramos numa luta desigual, já entramos numa luta perdedor. Entramos só para perder, simplesmente pelo fato de não nos atentarmos para os detalhes e o tipo de luta a qual você vai lutar. E aí Paulo, ele nos orienta para que nós possamos pegar, ele observa aquele soldado em pé, e aquele soldado, ele começa a se vestir, e Paulo observa que ele pega uma couraça. Couraça, ela era feita de couro puro, grosso, ou de ferro, limalhas de ferro, para proteger o tronco. E esta proteção desta couraça
ela é feita para proteger os órgãos internos, proteger o coração, os órgãos mais frágeis. E ela era colocada aqui nesta parte do tronco para proteger justamente os órgãos internos, o coração principalmente, um órgão central. E muitas das vezes nós não nos protegemos. Nós cuidamos de muitas coisas, envolvidos no dia a dia em muitos problemas, esquecemos de nos proteger. Precisamos de botar uma coraça no nosso coração para proteger os nossos sentimentos. Precisamos colocar uma coraça para que nós não sejamos atingidos pelo flecheiro, que a palavra diz aqui, as flechas, os dardos inflamados do flecheiro de Satanás. E acompanhando o que o apóstolo Paulo ele observa no soldado, é que o soldado também pega uma outra proteção. Ele pega ali da couraça para proteger o tronco. Ele calça uma sandália especial, porque o terreno a qual ele vai pisar é terreno melindroso, escorregadio, terreno desconhecido, e ele precisa de tração. Ele não pode derrapar, ele não pode escorregar, ele não pode cair na guerra, porque se ele cair, ele morre. O soldado ele tem que estar preparado para a guerra. Ele não pode deslizar no caminho. Ele não pode se turbiar no caminho. As pernas dele têm que estar firme, tem que estar bem firme no chão. E aí ele pega uma sandália que também era feita de couro. Uma sandália, naquela época, os soldados colocavam tipo aquelas pontas de chuteiras, tipo umas pontas de prego. Tinha uma que tinha até uns ferros embaixo, para quando o soldado pisar, ele não deslizar. Aquelas pontas de ferro encaixa no chão, para ele ter tração para subir o morro, para correr e ter firmeza. Não se turbiar, não desviar, não se deslizar, não escorregar e cair. Porque um tombo era suficiente para ele perder a sua vida. Precisamos calçar. Precisamos se calçar. Calçar os nossos pés. Calçar na verdade. Precisamos calçar os nossos pés. Sabemos aonde a gente está pisando, aonde estamos indo, com quem estamos indo, para quem estamos indo. Não devemos nos apressar para caminhar, para prejudicar. Caminhar para o lado mal. Temos que saber se o caminho que a gente vai é escorregadio. Temos que saber se o terreno que vamos pisar é bom. A terra para onde ir. Então precisamos ter esse cuidado de firmar nossas pernas no Evangelho, firmar nossas pernas na verdade, aqui é onde a palavra de Deus diz que nós temos que calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. E essa sandália que nós temos que calçar é saber com quem estamos andando, para onde estamos caminhando. Qual é a sandália que você está calçando? É a sandália da paz? Você está indo para um lugar de paz? Ou você está caminhando para um lugar onde não tem paz? Onde você pode escorregar, ou você pode deslizar, você pode se distrair e aí escorregar e cair. E aí você pode não levantar mais, isso pode custar a sua vida. Então calce essa sandália. Coloque a couraça, proteja. Essa proteção do coração é quando alguém faz um convite para você, para que você vá em local aonde tem terra escorregadia, terra com areia movediça para você pisar e afundar, não é verdade? E aí você não se protege. Você diz, não, sim, vamos. E muitos vão e não volta mais. Há caminho que para o homem, a palavra diz, parece ser bom, mas o final dele é morte. Simplesmente muitos caem nessa cilada, porque aceitam o convite para ir em lugares contaminados, lugares podres, lugares que já está condenado, caminhos que não leva à vida, mas leva à perdição, porque não calça os seus pés com a verdade e a paz que é o Evangelho de Cristo. Caminha para todos os lugares. Prepare-se. A palavra também diz
Paulo, ele observa também que um soldado prudente, ele também se preocupa também não só com o peitoral, não só com as pernas, firmeza para não cair, mas ele se preocupa também com a sua proteção. Tem pessoas que não se protegem, tem pessoas que entram em qualquer discussão. Eu estou falando do escudo. O soldado, ele prepara, bota a coraça, cinge os seus pés na sandália e ele pega um escudo. Esse escudo, ele era feito de madeira ou de metal. Geralmente ele era redondo ou retangular. E ele tinha uma parte que segurava a mão por trás para se proteger. Quando era muito soldado, fazia aquele paredão de soldados. Os romanos faziam muito isso. Os incas também. E ele se protegia dos golpes de espada. E quando vinha flecha, eles colocavam as flechas, outros na frente, e as flechas não ultrapassavam porque era madeira com revestimento de metal. E às vezes aquela flecha, ela ainda vinha, porque quando o escudo não tinha aquele revestimento de metal por cima ou por dentro, eles mandavam flechas inflamadas. Essas flechas inflamadas, ela era mergulhada em um produto e ela era acesa e ela vinha em chamas. E aonde ela batia, pegava fogo e aí ele tinha que se desfazer do escudo e ficava desprotegido. Muitas das vezes nós esquecemos de nos proteger e nos colocamos em perigo. E aí Satanás com seus flecheiros, com dardos, com flechas inflamadas, lança flecha, e aí você não botou a coraça e atinge o seu coração, os órgãos internos. Essa coraça protegia todos os órgãos internos, órgãos vitais. Às vezes você é ferido por uma palavra, uma dessas flechas inflamadas. Precisa usar a coraça, precisa usar o escudo, precisa usar a sandália para que você não venha ser atingido, despreparado numa guerra. Paulo também observa que o soldado, ele também coloca junto com essa roupa um escudo, um capacete. E o capacete, ele tem ali o seu significado de proteger a nossa mente, proteger a nossa cabeça, a parte frágil, a nossa visão. Tinha capacete que ele deixava só uma frechinha aberta aqui, ó, para não ultrapassar nada. Tinha capacete que tinha só uma abertura no nariz para respirar. Tinha capacete que era completo e tinha um véu de limalhas trançadas para poder o cavaleiro respirar, para proteger de golpe, de pedra, de qualquer tipo lançado contra a sua cabeça. E esse capacete que Paulo está falando aqui é o capacete da justiça, que protege não só os órgãos internos, mas o nosso ouvido, a nossa mente. Nós precisamos usar esse capacete. Esse capacete protege a nossa mente de ouvir. Unja os seus ouvidos. Esse capacete protege do diabo jogar seta inflamada, pensamentos malignos, como você não presta, você não consegue, você nunca conseguiu nada até agora, você não vale nada, você vai crescer e vai ser isso, vai ser aquilo, você não vai dar para nada que preste. Esse capacete, ele serve para nos proteger dessas setas inflamadas, mergulhada no veneno e vem inflamada em fogo, para derrubar, para entristecer, para fazer você turbiar, escorregar e cair, para atingir o seu coração, entristecer o seu coração. Porque o diabo, ele é sujo, essas setas malignas, depois que o diabo entrar na sua mente e no seu coração, ele dominar esses dois órgãos, a sua vida acabou. Ele domina toda a sua vida. Então proteja a sua mente, proteja o seu coração. Não aceite palavras de derrota, não aceite palavras malignas, não aceite palavras de destruição, não aceite palavras negativas. Muito pelo contrário, coloque esse capacete para proteger, e esse capacete vai proteger você de você ser atingido também no coração. Diga, eu posso, eu consigo. Eu não estou falando palavra de autoajuda, não.
Eu estou falando que Jesus Cristo, Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa coraça. Ele é o nosso capacete da justiça. Mas também Paulo observou que esse soldado, além de usar a coraça, o escudo, o capacete, ele também tem uma outra ferramenta que Paulo fala, que é muito importante. Todos esses instrumentos que eu falei aqui, eles servem para uma só coisa: proteção. Mas tem uma que ela serve, tem hora que você não pode ficar só se protegendo. Você precisa avançar. Você precisa ir para frente. Você precisa vencer a guerra. Você não pode ficar só se protegendo, se defendendo, estagnado. Não. Você se preparou para ir à frente, para avançar, para seguir, para conquistar, para desbravar. Por isso você está preparado. Por isso Paulo nos orienta a usar todos esses instrumentos para nos defender e vencer. E qual é a outra ferramenta, presbítero Irineu? A espada. A espada da justiça, que é a santa palavra do Senhor. A espada, ela tem a sua função de atacar. Ataque. Você se defende com o escudo e você ataca. Você se defende e você ataca. Você se defende e você ataca. E vai avançando, passo a passo. E vai avançando, ataca e avança. Ataca e avança. Ataca e avança. Ataca e avança e vai avançando. Tem momento que você precisa sair dessa estagnação que é a vida que você leva. Você não pode ficar só se defendendo e se protegendo. Você tem que avançar. Você tem que crescer. Para isso, você precisa usar essas ferramentas que Deus está te dando aqui, está te mostrando. E também assim, tomando todos esses cuidados para entrar na guerra, depois sair e permanecer firme do outro lado. Olhar e ver o campo que você passou, tudo que você conseguiu vencer e chegou. Olhe para trás, olhe as guerras que você guerreou, olhe as lutas que você passou. Será que alguém aguentaria passar essas lutas? Mas você passou. Mas você não pode ficar estagnado. Permanecer firme. Bota a espada na bainha, capacete, essa guerra já venceu, e continuar seguindo firme com o Senhor. Firme e constante, lhe cingir os lombos. Glorificar a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Essa espada é para proteger você. Essa espada é para lutar, é para vencer. Essa espada não é para você ficar parado, é para você continuar. Essa espada não é para você dizer venci e acabou. Não, a nossa guerra não acaba aqui. A nossa luta não acaba aqui. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta não é contra a humanidade. Hoje a luta, a guerra está sendo pela sua alma, pela minha alma. O diabo quer lutar para destruir a sua alma, para roubar a sua alma, que é o mais bem precioso que Deus te deu, a sua vida. Então não aceite isso, meu irmão, minha irmã. Não deixe que o diabo entre na sua mente, no seu coração, para roubar a sua alegria, o ladrão de sonhos, roubar os seus sonhos, dizer que você não pode, que você não é isso. Não dê ouvido aos opressores. Lembra do capacete? Bota o capacete quando você ouvir. Se você tirar e ouvir uma voz dizendo: olha, você não vai conseguir, você fez isso, você fez aquilo. O acusador querendo trazer as coisas que você fez, o seu pecado. Do seu pecado, quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, quando você convida Deus para entrar no seu coração e diz: Senhor, eu não aguento mais, toma a minha vida, me aceita como filho. Quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, todos os seus pecados são perdoados, zerados, você começa tudo de novo. E aí o Senhor pega os seus pecados, joga dentro de um buraco bem grande, bota uma pedra enorme em cima
e bota uma placa, proibido tocar. Ou então Jesus pega todos os seus pecados e joga dentro de um grande lago e bota uma placa bem grande, proibido pescar. O diabo não pode pescar os seus pecados para te acusar. Não pode, não aceite. Não aceite. Porque se o Filho do Homem te perdoar verdadeiramente, será perdoado. Agora você também precisa se perdoar. Precisa se sentir perdoado. Precisa saber que você é uma nova pessoa. Você venceu. Você venceu, você conseguiu vencer. Você lutou. Você chegou ao final desta luta. E agora é ficar firme e continuar. Agora é conquistar. Queria deixar essa palavra. Se você sentiu que você precisa usar, que você precisa sair do lugar onde você está e precisa de uma ajuda, você está aprisionado nos vícios, está aprisionado em alguma coisa, na tristeza, na depressão, o opressor está dizendo que você precisa tirar sua própria vida para acabar o seu sofrimento, eu digo para você, não faça isso. Não faça isso. Não tire a sua própria vida. Porque é isso que ele quer. Ele quer a sua alma. Porque o pecado do suicídio não tem perdão. Porque se você tirar a sua própria vida, você vai direto para onde ele quer. Vai direto para a gaiola onde ele está preparando. É a cilada do inimigo. Ele quer tirar a sua vida. Mas eu digo para você hoje, se você quer realmente vencer, entregue a sua vida na mão do Senhor. Confie nele. Siga em frente. Use essas ferramentas que eu acabei de passar para você, que o nosso pastor Paulo, ele observou e colocou aqui para nos ajudar a vencer essas batalhas espirituais. Cinja sua perna, seus pés na verdade, vista a sandália, vista a couraça, bote o capacete, pegue seu escudo, a espada. Esteja preparado, não aceite qualquer coisa não, porque você não é qualquer coisa não. Você é a melhor obra que Deus fez. Você é um escolhido, você é uma escolhida, você tem a marca da promessa, tem a marca da salvação. E aí o diabo fica furioso, por isso que a sua vida não anda, por isso que a sua vida está estagnada, porque o diabo fica tentando atrapalhar. E ele está atingindo a sua mente, está enfraquecendo você cada vez mais. Cabe com isso hoje, coloque o capacete, coloque a couraça, pegue a espada, procure Jesus Cristo, entregue a sua vida. Então hoje, tome uma decisão de entrar nessa guerra preparado. Até hoje você estava despreparado, mas a partir de hoje você não vai estar mais preparado, porque você tem o conhecimento da verdade, sabe as armas que deve usar e sabe aonde encontrar. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, entregue a sua vida a Jesus. Se você não consegue fazer isso, aí mesmo na sua casa, você e Cristo, Ele está aí do seu lado, porque a palavra de Deus diz, aonde há 2 ou 3, Ele estaria. Então Ele está aqui comigo, está aí com você, está em todo lugar. Se você não aguenta mais a vida que está levando e quer pegar essas ferramentas, quer pegar essas armas e ir para cima e vencer, assim como eu venci milhões de irmãos, quer se juntar à grande família de Cristo, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Ó Deus, buscando a Ti, Senhor. Ó Deus, buscando a Tua presença, aprendendo da Tua palavra, aprendendo como nos proteger, aprendendo como nos preparar para entrar numa guerra espiritual, Senhor. Ó Deus, as ferramentas certas, as roupagens certas para a guerra. Pai amado, nos protege, Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria e coragem, Senhor, intrepidez para entrar nessas guerras e sair vencedor. Não deixe, Senhor, que o diabo venha com seus opressores oprimir a nossa mente. Pai amado, repreende toda a depressão, Senhor, toda a tristeza, o desejo de suicídio. Todos esses opressores, em nome de Jesus, venham cair por terra.
toda obra maligna feita, palavra maldita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu peço a Ti que toque no coração dessa pessoa agora. Pai amado, aquela que está triste, tentando se matar, pensa em suicidar, acha que não tem mais jeito para ela, Senhor, visita agora, Senhor, que ela possa entregar a sua vida agora nas mãos do Senhor. Ó Deus, que eles possam agora sentir o Teu amor. Abraça, Senhor, aquele abraço de amor. Toma nas Tuas mãos cada um que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir essa verdade, essa palavra. Toma nas Tuas mãos, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, também faça na vida de cada um que vai ouvir, em nome de Jesus. Amém. E se você, amado irmão, amada irmã, jovem, criança, que está ouvindo esse vídeo, você sentiu que precisa mudar de vida, que a vida que você está vivendo não é uma vida feliz e você quer realmente conhecer o amor de Cristo, conhecer a felicidade, tirar essa tristeza, entregue a sua vida hoje nas mãos do Senhor. Convide Cristo para fazer parte da sua vida. Convide Ele para guiar, ser o comandante do seu navio, comandante do navio da sua vida. E tudo mudará. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, tudo Ele fará. Amém? Deixo aqui essa meditação para os nossos corações. Queria convidar você também para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra nos grupos de família, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, aprender como entrar numa guerra espiritual para não ser derrotada logo antes. Nem tenta, já é derrotado, a gente já entra derrotado numa batalha. Então, compartilhem nas suas redes sociais. Também convido você, carinhosamente, se você puder, visite lá o meu canal, Presbítero Irineu, lá no YouTube. Só digitar lá Presbítero Irineu e clicar lá, inscrever-se. Toque também no sininho, para quando eu gravar uma live, um vídeo, uma meditação, você receber. E aí é gratuito, você não paga nada e é bem rápido, fácil. E também transmita aí para toda a sua família. Lá você vai ter testemunho, vai ter palavra como essa, vai ter testemunho, um pedacinho de testemunho da minha vida. E também vai conhecer também a nossa igreja. Quem vos fala aqui é o seu mordomo espiritual, Presbítero Irineu. Sirvo ao Senhor ali no quartel-general de Jeová, na Travessa Victor Pestre, número 32, no Fonseca. Só para ressaltar, primeira Igreja Assembleia de Deus, completando 100 anos, a igreja centenária, a primeira igreja Assembleia de Deus aqui no Fonseca, a mamãe. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, que Deus abençoe você. Nos visite, deixa um joinha, deixa um like e também deixa um comentário, que Deus venha abençoar você através dessa palavra, amém?